no seu programa Só nas Manhãs, apresentado por mim, claro, Jesus Esteban. Como vocês sabem, incansavelmente a MTVNZ sim entra aí na sua casa sem pedir licença, mas por um bom motivo, porque vocês sabem que a MTVNZ é um canal sim online, onde pode sim acessar-nos a partir do Facebook, YouTube e Instagram. Vocês sabem também que a MTVNZ é um canal super diversificado. Temos aqui vários programas para a sua satisfação. Temos aqui programas religiosos, programas de entretenimento, temos notícia, temos muita coisa boa e positiva para proporcionar a ti e aos seus familiares e, por que não, para sim, os seus amigos e colegas de serviço, por que não? Então, para isso continuar sim, tornar-se realidade, pedimos incansavelmente aí os vossos likes, as vossas visualizações sim, para juntos continuarmos a crescer. A MTVNZ é um canal sim, mas para além de ser um canal, é uma empresa mais super dinâmica e diversificada. Para além da TV, nós temos aqui outros serviços que você e seus amigos e familiares também podem aproveitar. Como vocês sabem, temos a parte aí de serigrafia, temos a parte da tipografia, temos aí a parte de aluguel de aparelhagem sim, para o seu evento, para quem está ali a casar, está ali a completar mais um ano de vida, para que sim, esta data seja inesquecível. Entre em contato sim com a MTVNZ, que não se vai arrepender. Bem, para o dia de hoje, temos sim um tema muito pertinente e sim também com um convidado super especial. Para o dia de hoje, vamos sim convidar o nosso aqui, jornalista Ânimo, que vai nos agradecer aqui com a sua presença e vamos pedir sim que acomode-se para podermos falar deste assunto muito importante e pertinente na atualidade. Mais uma vez, muito bom dia e bem-vindo e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Bom dia, obrigado. Agradecer ao convite que foi dado pela MTVNZ e agradecer também a toda a equipe que tem operado para que isto se torne possível no seu funcionamento. Também não deixar de trás a todos os seguidores que acompanham cada vez mais incansavelmente para se tornar realidade naquilo. Agradecemos e, como sempre, nós nos agradecemos aqui com a sua presença para assim falar e para assim abordar, nesse caso, temas mas muito importantes, muito pertinentes para a sociedade. Então, para o dia de hoje, querido telespectador que ainda não está assim ciente do que vamos tratar, vamos falar sim das eleições eleitorais que estão sim aí a decorrer por todo o país. Então, é importante refletirmos sobre esse assunto e se calhar ali tocarmos em alguns pontos para se analisar. Bem. Então, para começarmos aqui com a nossa conversa, eu gostaria de saber de ti, ou melhor, eu gostaria que deixasses ficar aqui o teu ponto de vista no que diz respeito a estas que são eleições eleitorais que estão a decorrer sim por todo o país. Bem, do meu ponto de vista, primeiro é chamar a atenção ao público em geral que este é o tempo em que todos devem estar preparados para fazer face àquilo que são os lugares de distanciamento, porque este é um direito cívico de cada cidadão, não é através de a religião, a cor da pessoa, a cultura, não. Isso chama a todos moçambicanos que se encontram numa cidade, num distrito com autarquia, é chamados a estar neste posto de licenciamento para gozar o seu dever cívico como cidadão, que isto goza a partir dos seus 18 anos de idade em diante, não há nenhuma distinção. Ok. Realmente, porque há muitos tabus aí por volta desse tema nesse caso, então é importante sabermos que temos sim o direito de recensear, porque este recenseamento é que nos dá sim a liberdade de podermos aí votar no presidente do município e também, pelo que se a memória aqui não vai me deixar mentir, e também acho que serão validadas também para o recenseamento, aliás, sim, para as eleições presidenciais neste caso. Então é muito importante aqui frisarmos no que diz respeito a este assunto e frisarmos sim como é que eu posso dizer, a importância de se
fazer sentir sim ao recenseamento, ao posto de recenseamento, neste caso eleitoral. Falando nisso, como é que vê ali o fluxo do movimento ali dos cidadãos? Será que há muito fluxo? Muitos estão ali a aderir? Como é que olha para esta vertente? Dizer que a aderência é muito maior, todos estão na concorrência de poder recensear-se. Com esta corrida é um resultado muito positivo, diz respeito que cada cidadão onde se encontra está de mãos dadas para se fazer presente a qualquer posto que esteja mais próximo. Olha, há um assunto também, evitemos usar aqueles termos, é porque estava vendo fulano, tem que estar lá também para poder me licenciar. Não, isto já é outro processo. Se você vive na expansão e já existe um sítio muito próximo da sua residência, então vá para aderir e fazer face àquilo que é o dever de cada cidadão que se encontra em qualquer canto do nosso país. Pois, porque pelo que eu me lembro, assim, nos anos passados, era mais que, não sei se posso dizer assim, obrigatório. Se tu vivias ou vives em Napipini e depois de 2 ou 3 meses tu vais te mudar, aí se calhar vais casar ou vais estudar ou vais a trabalho, mudas para um bairro ou até por uma outra autarquia. Então era obrigatório tu voltares de novo para onde tu licenciaste para poder votar. Será que isso vai seguir em diante ou não, nem por isso? Como estavas aqui a dizer que não importa se tu licenciaste no ano passado em Napipini, agora estás a viver no Maivide, podes sim te licenciar lá no Maivide. E no que diz respeito na hora de votar, como é que isso vai funcionar? Esta questão pode criar muitos constrangimentos no seio dos nossos munícipes. Sim, continua aí ligado conosco que não se vai arrepender. Vamos sim a um curto intervalo, voltamos já a seguir. Queres um ensino de qualidade em apenas 3 meses? Venha à MTV. Temos cursos de curta duração tais como jornalismo, informática, operador de câmera, videograma que vem incluso com a edição de vídeos e design. Venha até as nossas instalações. Estamos situados na Avenida FPLN, ao lado do Gabinete do Secretário do Estado. Cita no bairro Maivide Expansão. E traga consigo os seguintes requisitos: cópia de BI ou cédula pessoal, ou então a carta de condução anexado com a cópia de certificado de habilitação literária da 12ª, 10ª classe ou a 7ª classe. Não perca mais tempo, invista na sua educação, pois aqui você encontra profissionais qualificados. Para mais informações, entre em contato a partir dos números 86 61 619 ou então a partir do 84 74 95 556. MTVZ, juntos fazemos o melhor. Mais uma vez, seja bem-vindo, sim, querido telespectador, no programa Só nas Manhãs, apresentado por mim, claro, Jesus Castevão. Antes de chamarmos, sim, o nosso intervalo, estávamos aqui a falar de um assunto muito pertinente, então acabei cortando, sim, o seu fio de pensamento. Estávamos, sim, a falar dessa questão, desta rotatividade, e, por exemplo, tu te licenciaste, nesse caso, em Napipini, e depois dos 2 ou 3 meses tu vais acabar se mudando para uma outra autarquia, nesse caso um outro bairro, uma outra zona. Então, como é que vai funcionar no que diz respeito e na época do voto, nesse caso, quando quiseres votar e tu te licenciaste na Napipini e na época do voto tu já estás a viver em Lalau, em Urbau, em Nacala, como é que vai funcionar essa situação? Por outro lado, isto pode criar muitas complicações no seio dos nossos municípios. Imaginemos o seguinte, um certo indivíduo estava na zona da fábrica de cerveja,
posso me referir lá. E lá também teve uma mesa, uma brigada, em que esteve a fazer as mesmas atividades, em que o mesmo indivíduo se fez presente naquele local, em que ele também foi gozar do seu dever como cidadão. Passando algum tempo, ou se calhar 5, 3, 4 anos, ele também vai sentir a necessidade de poder distanciar-se daquela zona para já outro local. Isso pode vir criar problemas, porque a pessoa já está estabilizada na área que se encontra atualmente. Então, esta trajetória que o indivíduo deve sair do seu bairro ou da sua residência, deslocando-se para lá onde ele se acomodava há 3 anos, 4 anos atrás, isto imagino que pode vir criar problemas no seio de alguns cidadãos, porque eles podem imaginar o seguinte: então já que é assim, então não vou, porque a distância é muito longa, eu não tenho chapa, eu não tenho aquilo, não tenho transporte. Então, se nós vamos a deixar o nosso ponto de vista acerca disso, podemos ter um resultado negativo para estes indivíduos que se encontram em bairros diferentes daquilo que foi a situação anterior dos mesmos indivíduos. Então, apelar que aos brigadistas, à CNE, que deixasse em que o indivíduo que se encontra num certo bairro pudesse gozar do seu dever onde ele se encontra atualmente. Hoje, então, por isso que há necessidade sim de se rever esse fato, porque na maioria das vezes isso vem perturbando muito aí o cidadão, quer sim exercer o seu direito de votar, mas por causa dessa complicação toda acaba mesmo por desistir, porque simplesmente se calhar não pode se deslocar do sítio onde ele está para assim poder exercer o seu direito de voto. Então há que se repensar esta particularidade, porque eu acredito por causa dessa confusão, de certa forma, acabamos por não ter o direito de votar. Bem, indo mais para este lado, há rumores que a maioria dos cidadãos moçambicanos já não tem mais aquela força de vontade de ir lá recensear, porque já estão ali desacreditados, no que diz respeito, sim, como eu posso dizer, ao esclarecimento. Quando estás ali a votar, outros dizem que o Moçambique é Moçambique, por mais que a gente vai lá recensear, depois se deu o trabalho de votar, as coisas sempre vão continuar, dando continuidade, sim, aqui a nossa conversa, sem cortar, sim, o fio de pensamento, mas já cortando, nesse caso, estávamos mesmo a falar do baixo fluxo, não sei se assim posso dizer, ou que as pessoas já não estão assim com aquela força de vontade de poder sim se fazer presente ao posto de recenseamento, porque tem um certo receio no que diz respeito ao não esclarecimento, sim, para dizer acerca dos votos nesse caso. Então essas já estão desacreditadas, a maioria delas já não vai sim ao posto de recenseamento, porque dizem que no que diz respeito sim aos votos já não são justos, ou por outra, nunca foram justos, então as pessoas já estão cansadas, principalmente para a área da juventude. A juventude, nesse caso, perdão, está mesmo sim por este ângulo que quando se diz aí na área dos votos, aí as coisas não estão muito bem claras, então prefere mesmo sentar em casa. O que tens a dizer a respeito dessa situação? E, por outro lado, chamam de mentes poluídas das pessoas. E, ao fazer isto, mostra que o país está em via de desenvolvimento e a democracia por parte da juventude e os mais além. Então, na não aderência ao centro de recenseamento, ou seja, às mesas de votação, significa não participar na democracia do seu país. Então, eu quero frisar um pouco que a camada juvenil, este é o momento que a gente pode aproveitar, gozar do seu dever, assim como do seu direito como cidadão moçambicano, que se encontra em qualquer província do nosso país, seja Nampula, Cabo Delgado, Lixinga e várias outras províncias. Então, eu quero apelar aos jovens que vamos parar com este pensamento, porque este é o momento de a gente
decidir que, olha, eu sou moçambicano, eu sou Macua, ou seja, eu sou Maconde, sou isto, então tenho que fazer isto para o bem da minha província, para o bem da minha autarquia, para o bem do meu país. Então, se você não vai, não se faz presente, isso significa que está a deixar dificuldades para o funcionamento da sua autarquia, para o funcionamento do seu país. Por cima de tudo, quero dizer que o baixo desenvolvimento da sua província e do país em geral. Pois, sabemos nós que já temos aí a liberdade de expressão, o nosso país, como dizia aí também, já é democrático. Então, eu acho que mesmo é aquela capacidade de colocar os outros por baixo, colocar aí ideias ruins na cabeça dos outros. É importante sim que a gente vá sim, que a gente se faça presente aí nas mesas das eleições nesse caso, porque é importante sim o seu voto, o meu voto, o nosso voto é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. E não só o desenvolvimento da nossa província, porque serão aí eleições autárquicas, então é importante sim, principalmente nós jovens, temos que ter aí uma mente muito aberta, já deixamos muito claros que um dia pode sim ser dirigido por jovens este país e por que não, então começarmos agora a fazer a diferença. Então nós vamos entrar por uma outra vertente que é chata, mas é importante que a gente fale disso, porque não vamos deixar de lado de comentar a respeito dessa situação. Bem, disse muito que há muita corrupção aí por parte desse recenseamento. Então, será que é verdade? Será que está assim, é preciso pagar para poder recensear? Será que aqueles lá, os membros de mesa, estão sim a cobrar alguma coisa para assim poder recensear? Este é um boato que está a decorrer muito por volta de toda a cidade de Nampula. Então, é importante sim que a gente fale a respeito dessa situação. O que tem a dizer a respeito desse assunto? Entretanto, esta situação, quero já voltar um pouco atrás, jovens, a toda a camada, posso dizer, não só a toda a camada, a toda a faixa etária, dizer que o recenseamento é um assunto que normalmente é de borla, é mahala, existe uma regra para poder recensear-se, leva consigo o seu bilhete, o seu NUIT. Não, não. Por outro lado, pode fazer-se justificativa daquilo que é o NUIT por ser o seu documento. Pode levar o cartão do estudante, a carta de condução, cartão desmobilizado, a cédula pessoal. Também pode levar o mesmo cartão dos anos anteriores, me refiro do cartão 2018, 2019. Então, ao chegar lá, não existe ou não irá encontrar alguém que vai proceder à cobrança daquilo que é o funcionamento, aquilo que é a legalização como cidadão para poder recensear-se. Olha, este assunto eu acredito que não só na área de recenseamento, eu posso dizer que esta é uma doença, a corrupção é uma doença para algum grupo, ou seja, alguns moçambicanos, aqui em Moçambique, em particular em Nampula, que muitos, ou seja, alguns não acreditam que não é possível ajudar alguém sem prestar alguma cobrança. Então, esta é uma oportunidade para todos não se sinta isolado para fazer-se presente à mesa de recenseamento. Vá ao posto mais próximo para recensear-se. É claro que existem algumas advertências da parte dos brigadistas, então eu quero apelar aos brigadistas que este comportamento é aquele comportamento que vai afugentar aos nossos munícipes, alegando que estão a pedir dinheiro, enquanto não é. Então, eu quero deixar bem claro que esta é uma atividade para todos os cidadãos, para todos aqueles que se encontram numa cidade, numa vila com autarquia, para gozarem do seu dever como cidadão. Então, vamos deixar este comportamento, que é possível sim fazer alguma coisa de modo a ajudar o outro, sem usarmos a cobrança. Então, eu quero chamar a atenção que
aos brigadistas aí em casa, em qualquer canto onde a gente se encontra, seja Maputo, Lixinga, a Zambésia, Sofala, a todas as províncias onde decorre este processo de licenciamento, que não precisa cobrar ao seu cidadão para fazer aquilo que é o seu dever como cidadão do licenciamento. É mahala. Repito, é mahala. É mahala mesmo, então eu quero acreditar que, para além de ser boato, deve ter alguma coisa aí. Desculpa insistir, mas se o povo diz que há alguma coisa lá, é porque realmente existe alguma coisa. Como se diz, nunca existe fumo sem antes existir o fogo. Então, se há mesmo esta corrupção, e quem promove a corrupção? Porque existe aquilo que, na maioria das vezes, o corrompido é o primeiro a corromper. Então, quem promove essa corrupção? Porque, na maioria das vezes, imagina uma Jesus está ali em até 8 ou 9, 10 horas no máximo, tem que estar no seu local de trabalho. Então, porque não quero parar ali na bicha, então eu procuro ali alguém que me vai ajudar, eu vou dar tirando ali uns 50, uns 100 meticais, e ele se calhar em casa não teve nada para deixar ali para suas esposas e para os seus filhos, então obviamente que vai receber os 100 meticais, os 50 meticais para você também, que não quis parar na bicha e que foi o promotor aí, como é que eu posso dizer, desta corrupção. Então, depois daquilo, uma breve análise. Para quem é sim direcionada a esta corrupção? Quem é a pessoa corrompida e quem corrompe? Estamos mesmo aqui a falar do assunto do moçambicano não querer mesmo ficar ali na bicha, essas coisas todas. Então, por esse intermédio, acaba procurando alguém para assim poder facilitar de certa forma o seu licenciamento. Então, no que diz respeito a esse assunto, o que tem a dizer a respeito dessa situação que envolve mesmo a parte da corrupção? O que acarreta ainda é o seguinte, é de sentir-se que tu és uma pessoa super especial, que o outro não. É de baixa relevância na sociedade. Então, com essas anomalias que acontecem no seio de cada um, refiro-me a cada cidadão, leva com que tenha uma ligação para poder corromper-se de um lugar em que você não poderia dar um valor ou um certo valor em troca de alguma ajuda. Que tudo aquilo, vendo que há uma necessidade que as pessoas, por sua aderência, de uma forma fácil, é claro que os trabalhadores, ou seja, os brigadistas que lá se encontram, podem vir aceitar, porque em algum momento nós pensamos que há certos trabalhadores ou certas pessoas que saem de casa sem um valor no bolso. Então, consideram como se fosse uma oportunidade em que eles não esperavam. Então, este assunto é dizer o seguinte: olha, se existe uma coisa coletiva para o bem de todos, olhemos para aquilo que ele chama a lógica. Se nós precisamos entrar na fila e prosseguir com a fila, então vamos juntos seguir a mesma fila. E se nós trazemos uma outra abordagem dentro daquilo que são as atividades realizadas no seio dos outros, aí então nós vamos começar a criar terrores no seio daquilo que é o bem para todos. Então, dizer o seguinte, os colegas, familiares, amigos e por aí em diante os outros, que esta prática é uma prática ilícita, não é algo viável para os moçambicanos, apesar que em algum momento seja uma doença para alguns moçambicanos que se consideram especial, que os outros. Então, esse é o tempo para poder refletir aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, porque na finalidade daquilo vai gerar consequências negativas. Aí podemos entender que as máquinas estão de varia, então já aparece outra pessoa que já chegou quase a 5 minutos e já entra na mesa do licenciamento ou a sala de licenciamento. Ele goza do seu dever como cidadão e vai embora. E aqueles que ainda chegaram 2 horas de madrugada, às 4, 3 e meia, ainda continuam na fila. Aí sempre irão surgir problemas. Então, este é o momento de refletirmos
é muito tempo ainda, mas não estou a dizer que vamos deixar tudo para depois, mas estou a pautar que todos estejam numa única linhagem para o bem de todos. Pois, por algo muito desnecessário, criamos um assunto que, como diz aqui o nosso convidado para o dia de hoje, criamos aqui um terror muito desnecessário, uma coisa que poderia ser muito, mas muito pacífica. É algo muito simples, é só a questão de se queres ou tens uma ocupação, então chegue cedo, siga ali a fila, que tudo, acho que correria de uma certa forma muito, mas muito bem, porque realmente fica feio. Tem ali aquelas senhoras, aquelas já idosas que saem das suas casas praticamente 3, 4 horas, então chegas ali tu às 10 e já estás logo ali a entrar, a ser atendido. Então é uma coisa muito negativa. Claro que isso vai criar de certa forma um barulho desnecessário. Bem, nós já falamos muito para o dia de hoje. Eu gostaria aqui que deixasses ficar o seu parecer em todo, né, por tudo que já se falou para o dia de hoje. Então gostaria que deixasses ficar aqui o seu parecer, o seu conselho, o que tu gostarias e que acontecesse para que situações de gênero não se repetissem. Para fechar, ou seja, para terminar, gostaria que todos os cidadãos fossem de uma forma pacífica em termos da sua reação àquilo que é o direito, ou seja, o dever de cada cidadão. Porque nós ouvimos transparência e justiça, então vamos usar essa transparência e justiça. Porque, digo assim por quê? Porque temos mais quase um mês para poder recensearmos, vamos aderir em massa aos postos de licenciamento, porque esta é uma oportunidade única e incomparável. Todo cidadão seja licenciado e licencie-se, tu que estás em casa, que ainda não se fecha ao local, ou seja, o posto de licenciamento. Porque alguns dos nossos municípios aproveitam-se do licenciamento para fazer o documento. Então, tu que ainda não tens o documento, por outro lado, este licenciamento pode vir ajudar com a sua identificação. Então, além de nós criarmos a perturbação nos locais de licenciamento, vamos pautar com o entendimento de todos, para de modo ou de certa forma que haja o entendimento e decorra de uma boa forma o licenciamento no nosso país, em particular a nossa província de Nampula. Está tudo dito. Quem ainda aí não pensou em ir ao posto de licenciamento, vá, porque é importante, porque é o nosso direito, é o que nos dá também o direito cívico de podermos votar. Então faça isso quanto mais cedo, melhor. Então gostaria de deixar ficar aqui, aliás, que tu deixasses ficar aqui os beijinhos e abraços para a pessoa especial. Nesse momento eu acredito que deve estar a assistir o programa lá em casa. Beijinhos vão para todas as mulheres moçambicanas, um forte abraço a todos os homens, porque acredito que se esses moçambicanos estão ligados a acompanhar o programa, é uma satisfação para todo o público, a todos que sempre me refiro aos seguidores deste canal. A minha família, a família Moquinta, beijinho, beijinho. E agradecer ao convite que foi dado pela MTV-MZ e a toda a equipa que tem se empenhado para isto tornar-se possível na sua realização e o funcionamento. Obrigado. Ok, nós é que agradecemos e volte sempre aqui quando tivermos um tema pertinente para assim poder ser descascado, como diz a minha mãe. E assim, querido telespectador, mais uma vez, muito, mas muito obrigada mesmo pela sua preferência aqui, a MTV-MZ. Você sabe que a Jesuca vai sempre sim falar deste assunto, vai repetir sempre que for necessário. Pedimos sim aí os vossos likes, as vossas visualizações e a vossa subscrição assim aqui, porque vocês sabem que a MTV-MZ é um canal novo, feito por jovens, para jovens e não só. Então, para que o nosso sonho continue sim a ser realidade, é importante que
Não se canse, siga-nos, compartilhe aí sempre os nossos programas, porque você sabe que nós temos muita, mas muita coisa boa para vos oferecer. Bem, vocês sabem também que a MTVMZ, para além de televisão, é uma empresa multifuncional com muita coisa boa para te oferecer. Você que é novo talento aí, quer se estrear um vídeo mais super bombástico, entre em contato conosco, porque nós fizemos edição de vídeo, encobrimos aí o seu evento, no que diz respeito a partir de aparelhagem, a partir ali das fotografias, também a partir do seu vídeo, para assim que o seu dia seja único e inesquecível. Como eu sempre digo, o justo não se justifica, então eu não vou me justificar, apenas vou me despedir com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, fique com Deus.